Eu nunca levei a sério essas histórias de experiências de quase morte, até viver uma. E o que Jesus me mostrou naquele momento, especialmente sobre o amor e sobre as raças, virou meu mundo de cabeça para baixo, no melhor sentido possível. Meu nome é Kesha Monroe. No dia 9 de novembro de 2023, eu morri. Não foi durante um acidente espetacular, nem uma situação incomum. Era só mais um dia comum indo trabalhar. Enfermeira do turno da noite. Meus dias geralmente começam quando o sol já está alto, mas o corpo ainda pensa que é meia-noite. Naquela manhã, como tantas outras, eu resmunguei comigo mesma. Só mais 10 minutos, antes de me arrastar da cama. Era uma quinta-feira. Eu estava escalada para mais uma jornada na ala de traumas em Baton Rouge. Peguei minhas chaves, abri a porta e senti algo estranho. O céu não estava nublado, mas havia uma tonalidade azulada no ar, como se tudo tivesse sido suavemente tingido de luz. Estranho, pensei, mas segui em frente. Passei na loja de conveniência da esquina, como sempre fazia. O caixa, um garoto branco chamado Cody, tímido e quase mudo, olhou nos meus olhos e disse: "Se cuida lá fora, dona Kesha." Aquilo me pegou de surpresa. Era a primeira vez que ele dizia algo além de um resmungo. Sorri. "Você também, querido." Mal sabia eu que essas seriam minhas últimas palavras neste mundo. No carro, tudo estava em silêncio. Sem rádio, sem pressa, só o som da estrada. Normalmente aproveito esse momento para conversar com Deus, mas naquela manhã tudo estava calmo. Não era tristeza, não era cansaço. Era um silêncio profundo, como se meu espírito estivesse sendo preparado. E então, aconteceu. Eu já estava quase entrando no hospital, quando uma explosão imensa ecoou do outro lado da rua. Um cano de gás havia se rompido num canteiro de obras. A explosão lançou uma viga de aço pelo ar, 1 em 1 milhão. Ela atravessou meu para-brisa como um míssil. A última imagem que ficou gravada em minha mente foi o vidro estilhaçando como se fossem pequenas estrelas. Depois, só silêncio. Um silêncio absoluto. Não senti medo, não pensei. Simplesmente parei. Mas a morte não era nada do que eu imaginava. Não era escura, nem fria. Era estranhamente vazia e quente ao mesmo tempo. Como um sono profundo, sem sonhos, sem dor. E eu não estava sozinha. Enquanto isso, do lado de fora, os paramédicos corriam. "Temos um trauma no estacionamento. Objeto não identificado atingiu um civil", gritou alguém. Mais tarde me contaram que viram a viga atravessar o carro, amassar o capô, rasgar o painel. Meu corpo estava ali, imóvel, coração parado, olhos abertos, sem pulso, sem respiração. Durante 12 minutos, eu estive do outro lado. E o que vivi nesse tempo foi mais real do que qualquer coisa que já experimentei aqui. Foi nesse momento que encontrei Jesus, e o que ele me revelou sobre o amor, sobre as mentiras espirituais deste mundo e sobre o valor de cada alma, independente da cor da pele, transformou para sempre a forma como vejo a vida. Não estou contando isso por atenção. Não estou buscando fama. Estou compartilhando porque sei que há alguém aí fora precisando ouvir. Se for você, fique, ouça até o fim, porque essa verdade, ela pode mudar tudo. Eu não senti dor. Na verdade, o que senti foi uma liberdade impossível de descrever. O tipo que só se entende quando a alma finalmente se desprende do corpo. Eu estava acima de tudo, como se tivesse sido arrancada do mundo físico. Pude ver meu corpo ali caído sobre o airbag, com sangue escorrendo pela testa, mas não havia pânico. A cena parecia tranquila, quase serena. Era estranho me ver daquela forma, como se eu estivesse assistindo a um filme. Só que eu era a personagem principal. Ao redor, vi os paramédicos correndo, pessoas se aproximando, observando. Uma mulher, uma enfermeira branca chamada Bethany, ajoelhou-se ao meu lado e começou a orar com fervor. O mais impressionante, eu conseguia ouvir cada palavra, mesmo que meus ouvidos terrenos já não funcionassem mais. "Senhor, se essa mulher te conhece, traga-a de volta. Mas se ela ainda não te conhece, encontra com ela agora, do jeito que ela está." Aquela oração atravessou minha alma como um trovão. Algo dentro de mim mudou naquele instante. Foi quando senti o chamado. Não era gravidade nem vento. Era algo mais profundo. Um impulso que escapava a qualquer lógica física. Era como se todo o universo, de repente, me quisesse perto. E eu era puxada, não para cima, nem para baixo, mas para dentro de algo sagrado. Comecei a sentir minhas memórias se desfazendo. Não de forma dolorosa, mas suave,
como se fossem folhas soltas levadas pelo vento. Esqueci do meu apartamento, do meu trabalho, até do meu nome. Eu não era mais uma pessoa, eu era alma. Enquanto flutuava, vi outras presenças, não rostos, mas luzes, outras almas, algumas próximas, outras distantes. Então, uma luz surgiu, cresceu tanto, brilhou tanto, que apagou todo o resto. E sem que ninguém dissesse nada, sem qualquer explicação, eu soube. Era Jesus, e ele não estava ali para me julgar. Estava ali, chorando, esperando por mim com os olhos cheios de amor. Dizem por aí que há um túnel. Comigo foi diferente. O que me envolveu foi música, mas não como conhecemos aqui. Era um som que se sentia mais do que se ouvia. Uma única nota, clara e dourada, que se enrolou em mim como seda. Não era uma melodia, era um abraço, um chamado, uma vibração feita de puro amor que percorreu meu espírito inteiro. Eu não andava, nem flutuava, eu era o movimento. Como se cada pensamento me impulsionasse. À medida que me movia por esse som, vi cores se misturando à melodia. Azuis profundos, roxos suaves, laranjas luminosos. Som e luz se tornaram um só. E então veio a escuridão. Mas não o tipo de escuridão que causa medo. Era o início de algo. Algo maior do que eu poderia imaginar. Não havia medo. O que me envolvia era algo sagrado, profundo, parecido com aquele silêncio que vem depois de um choro longo e necessário. Era como estar finalmente em casa, num lugar onde a alma encontra descanso. Foi nesse cenário que o vi. Jesus não surgiu entre nuvens, nem apareceu com sandálias como em desenhos antigos. Ele já estava ali, esperando, envolto na paz mais silenciosa que já senti. Ele não brilhava em luz branca ofuscante. Nada disso. Ele parecia o próprio amor em forma humana, e de forma surpreendente, ele se parecia comigo. Pele escura, olhos profundos como galáxias, lábios ainda calados, mas que transmitiam verdades que eu já sentia antes mesmo de ouvi-las. Ele não estava distante, estava perto, perto demais, perto o suficiente para conhecer cada mágoa que escondi, cada pensamento mesquinho que já tive, cada ressentimento guardado no peito. E ainda assim se aproximava. Quando ele pronunciou meu nome, algo dentro de mim tremeu. Não de medo, mas de reconhecimento. Ali estava alguém que me conhecia completamente e me amava exatamente como eu era, sem precisar esconder nada, sem máscaras, sem performance. Apenas alma diante do Salvador. Seu olhar não trazia julgamento. Era um mergulho em compaixão, em aceitação profunda. Eu chorei. Não queria voltar. Meu nome, minha profissão, meus problemas, nada disso importava mais. Tudo o que eu queria era permanecer naquele amor. Naquele instante, ele me disse algo que me fez congelar por dentro. Quero te mostrar o que tem dividido o meu povo e por que isso parte o meu coração. O que veio a seguir é difícil de descrever. Era como se a realidade começasse a derreter ao meu redor, como uma escultura de cera sob o calor. Tudo o que eu conhecia como fixo e sólido foi se desfazendo. Eu já não estava de pé, nem flutuando. Eu estava me tornando algo. Meus sentidos físicos se dissolveram. Dedos, pele, forma, tudo desapareceu como névoa. Restou apenas minha essência, minha alma. E, curiosamente, isso não me assustou. Era certo, era verdadeiro. Jesus não se moveu, mas, de alguma forma, estávamos caminhando juntos por um lugar que não era a terra nem o céu. Era algo entre os dois, um tipo de antecâmara da eternidade. Enquanto nos deslocávamos, ondas se espalhavam ao nosso redor, como se fossem notas musicais geradas por orações de corações que clamavam. Algumas eram potentes como batidas de tambor, outras suaves como suspiros, mas cada uma dessas ondas alterava o ambiente, mudava a vibração daquele espaço sagrado. Foi então que eu vi uma ruptura, um rasgo no tecido daquele lugar. Parecia uma cicatriz viva, pulsando com algo escuro. Não era maligno no sentido comum. Não havia chamas ou criaturas horrendas, mas era algo mais sutil e destrutivo, divisão. Jesus parou ao lado da ferida. Isso, ele disse, é o que séculos de medo e incompreensão causaram. Até os meus filhos acreditaram nisso. Eu olhei para dentro daquela ruptura e vi flashes, rostos negros e brancos, manchetes, memórias, dor, protestos, silêncios, orgulho, resistência. Era como observar uma doença se espalhando, uma doença invisível, mas real, uma rachadura na alma coletiva da humanidade. E ele sentia cada parte dessa dor. Aquilo atravessava gerações.
A ferida que eu via não era apenas presente, era antiga, profunda, entrelaçada na história de muitos povos. Mas mesmo dentro daquela ruptura, havia sinais de amor atravessando o vazio. Mãos brancas segurando mãos negras em oração. Mães negras acolhendo crianças brancas em seus braços. Pequenos gestos de reconciliação que talvez o mundo nunca tenha notado, mas que o céu jamais esqueceu. Foi então que ouvi algo que me sacudiu por dentro. Jesus disse que o inimigo teme a unidade mais do que qualquer outra coisa, porque onde há unidade, há o poder dele. Naquele instante, algo despertou em mim, um fogo, não de dor, mas de clareza. Era como se eu tivesse vivido a vida inteira enxergando o mundo através de vidros embaçados. E sem perceber, eu havia aceitado mentiras que nem sabia que existiam. Entendi que tudo aquilo não era só para mim. Era uma revelação para mim, para você, e para qualquer um disposto a enxergar com os olhos da alma, não com os da aparência. Foi como se um sussurro surgisse lá no fundo dos ossos. Não era uma voz, nem uma música, nem um som que eu pudesse nomear, mas algo que vibrava em cada parte do meu ser, como se o universo inteiro tivesse respirado fundo e eu finalmente pudesse ouvir essa respiração. Eu não tinha ouvidos, mas ouvia. Não tinha corpo, mas sentia. E aquele som crescia. Não em volume, mas em profundidade, em significado. Era como se o som estivesse me preenchendo com verdades que sempre estiveram lá, mas que eu havia esquecido. Eu compreendia sem pensar, sabia sem aprender. Não era conhecimento novo, era um reencontro com algo eterno. De repente, um pulso atravessou tudo ao meu redor, como um trovão envolto em doçura, e eu soube. Era a linguagem do céu. Não era inglês, nem humano. Era a língua da essência. Uma melodia feita de amor, justiça, lembrança, promessa e misericórdia ao mesmo tempo. E ali, dentro desse som, eu o ouvi de novo. Jesus não falava com palavras, ele reverberava. Cada sílaba tinha o peso da eternidade, mas tocava os lugares mais delicados da minha alma, como uma canção de ninar feita só para o meu coração. Ele me disse que tudo ali havia sido criado com som, a terra, as estrelas, até a minha alma. Então percebi que eu estava de pé, mesmo sem estar, e ao meu redor havia coros invisíveis. Não eram anjos ainda, mas camadas da própria criação, cantando em perfeita harmonia. Até que, de repente, houve uma pausa, um espaço vazio, um silêncio. E naquele instante, algo se revelou, algo que ainda estava por ser restaurado. O silêncio que vi era diferente. Não era apenas ausência de som, era um vazio cortante, irregular, cheio de dor. Sem usar palavras, minha alma perguntou: "O que é isso?" E a resposta veio de forma imediata e clara. Era a desarmonia causada pela divisão, pelo preconceito, pelo ódio, pelas suposições que nos separam. Jesus me mostrou que aquilo jamais foi parte da melodia dele. Eu me desfiz. Lágrimas que não vinham dos olhos escorriam de um lugar mais profundo, do centro do meu ser. Senti naquele silêncio denso o peso de séculos de sofrimento e o lamento do próprio céu por tudo isso. Ele me disse que até mesmo uma única nota fora do tom ecoa por toda a criação. Mas uma única nota de amor pode começar a curar tudo o que foi partido. E eu chorei, como uma criança, não por vergonha, mas porque entendi que, em algum momento, todos nós acabamos contribuindo com acordes desafinados. Eu também. E agora aquele som, o som original do céu, estava nos chamando de volta para a harmonia. O que veio depois não parecia uma viagem, parecia rendição. Jesus não precisou estender a mão. O olhar dele já era o suficiente para me puxar mais fundo. Não para um lugar físico, mas para um estado de sentir. Tudo ao redor começou a girar, como um redemoinho de cores, lembranças e emoções. Não era um túnel de luz, era um túnel feito de sentimentos. Amor, arrependimento, alegria, dor, compaixão, cada camada mais espessa, como se eu estivesse atravessando um mel espiritual. E mesmo assim, eu não sentia medo, sentia-me acolhida, envolta, até que algo mudou. As cores começaram a ficar cinzentas, mais pesadas, e de repente, eu comecei a sentir o que os outros sentiram por minha causa. Não só os meus sentimentos, mas os de pessoas que eu havia ferido ou ignorado. Senti a dor de uma atendente que eu tratei com frieza. Senti o pedido silencioso dela por respeito. Senti a tristeza de uma mulher branca com quem fui dura num dia ruim, mesmo ela não tendo feito nada.
Senti a confusão dela, sua mágoa, e percebi os muros raciais que eu mesma havia construído dentro de mim, tijolo por tijolo, ao longo de anos marcados por dor, medo e histórias herdadas. Mas então, senti o outro lado, a dor dos meus ancestrais, a humilhação, o medo, o peso constante de um sistema que os oprimia. Senti a tristeza de não ser vista, o incômodo de assistir à cultura negra sendo exaltada na televisão, enquanto meu povo ainda lutava para sobreviver. Tudo isso me atingiu de uma vez só. E ali, naquele túnel, eu caí. Não com o corpo, mas com a alma. Jesus continuava comigo. E então ele disse: esse é o DNA emocional da humanidade. Traumas passados, visões distorcidas, dores que vão sendo passadas adiante. E se não forem curadas, viram prisões. Perguntei de dentro do meu espírito: o que cura isso? E ele respondeu: a honestidade, o perdão e a coragem de sentir o que o outro sente. A maioria foge desse túnel, mas é por ele que se chega à reconciliação. Depois fez uma pausa e acrescentou: esse é o batismo da empatia. Ao sair daquele túnel eu não era mais a mesma, e ainda nem tinha visto o céu. O lugar onde fui parar em seguida não tinha chão, mas, estranhamente, eu também não estava caindo. Eu estava de pé, num reino onde tudo era diferente. Era como se o ar tivesse se transformado em vidro. Cada direção brilhava com uma luz translúcida, sem cor, mas viva. E o mais estranho, eu podia ouvir orações. Não só ouvia, eu via. O som das preces se espalhava como ondas douradas cortando o céu. Jesus me disse que aquele era o entre-lugar, onde as almas encontram clareza antes de seguirem adiante. Olhei ao redor e vi outras almas, algumas flutuando, outras paradas, algumas ajoelhadas. Não tinham forma humana, eram luz, mas cada uma irradiava um padrão único, uma energia só dela. Era como se suas histórias estivessem no ar, perceptíveis como uma mudança de temperatura. Foi então que notei algo ainda mais profundo. Abaixo daquele espaço, 2 rios fluíam, um límpido, outro escuro. Nenhum deles tocava as almas, mas refletiam a luz de cada uma de maneira diferente. Jesus apontou para o rio escuro. Esse é o fluxo da história não perdoada, disse ele. Corre por todas as nações, por todos os povos. Mas observe de novo. E eu vi. Aquele rio não era feito de água, era feito de momentos. Igrejas divididas, preconceitos silenciosos, pedidos de perdão que nunca foram feitos, injustiças raciais escondidas sob uma falsa cordialidade religiosa. Mas então ele falou: veja o que o amor é capaz de fazer. E naquele instante, uma gota de luz caiu de uma alma em oração e tocou o rio escuro. Era o reflexo de um perdão sincero, de um abraço entre inimigos, de um casamento interracial que decidiu resistir ao ódio passado de geração em geração. O rio reagiu, ondulou, e uma parte dele clareou. E ali, naquela visão, tudo fez sentido. Aquele lugar era onde decisões espirituais se transformavam em ondas cósmicas. Era onde o amor, mesmo o mais invisível, começava a curar o que havia sido partido ao longo de séculos. Jesus se voltou para mim. Ele queria que o povo dele soubesse que o que carregamos no coração muda tudo. O rancor envenena, mas o amor de verdade, cura dimensões que a gente nem consegue enxergar. Eu perguntei de dentro da minha alma: por que eu? Por que me mostrar isso? Ele sorriu com ternura. Porque você já sentiu os 2 lados da ferida, e agora quero que faça parte da cura. Não respondi com palavras, só me curvei. Foi minha alma que se ajoelhou, e então a luz ficou mais intensa. Ouvi meu nome, Kesha. Aquele som não era alto, não era estrondoso, mas atravessou cada parte de mim como um raio de sol atravessa vitrais antigos. Me virei, embora já soubesse. Era a voz que me havia criado. E ao olhar novamente para o rosto dele, entendi que tudo, absolutamente tudo, estava prestes a recomeçar. O sorriso de Jesus não veio da boca, mas do ser. Era como se todo o seu ser sorrisse para mim. E então, ele me revelou com suavidade algo que atravessou minha alma. Você sempre achou que eu estava distante, mas eu estive mais perto do que a sua própria respiração. Nesse instante, cenas começaram a surgir diante de mim. Momentos em que chorei sozinha, noites em que questionei se minhas orações faziam alguma diferença, dias em que me senti invisível como mulher e como mulher negra. Em todos eles, ele estava lá. Eu nunca perdi um momento sequer, disse.
nenhum só. Ele então estendeu algo que não era uma mão, mas sim luz, e ao me tocar, tudo o que vivi até ali passou diante de mim como um filme feito de emoções. Mas não eram só as minhas emoções. Eu sentia também a dor dele, não física, mas emocional. A dor de ver a humanidade usar seu nome para separar, para odiar, para rotular, especialmente por causa da cor da pele. Eu nunca disse a ninguém para tratar outro como inferior, ele revelou. Eu vim para tornar um só povo, não preto, não branco, mas inteiro. Enquanto ele falava, era como se cada rachadura da minha alma estivesse sendo restaurada com ouro celestial, não apagada, curada. Eu conheço a sua história, Kesha, ele sussurrou, e eu amo cada parte dela, mas também quero te mostrar a minha, aquela que une todas as cores, todas as tribos, todas as línguas, a história que o inimigo teme ser revelada. Meu espírito tremia, algo em mim sabia. O que viria a seguir mudaria tudo. Muitas pessoas me perguntam, como era Jesus? E, sinceramente, não há uma resposta simples, porque ele se apresentou exatamente da forma que minha alma precisava. No início, vi um homem de pele bronze escura, cabelos densos e ondulados como os meus, olhos profundos que pareciam conter galáxias inteiras. Era lindo, não só na aparência, mas em vibração. Quando o olhei, vi meu povo, vi a dignidade do meu avô, a força silenciosa do meu pai e minha própria imagem, só que mais sagrada. Mas então, num piscar de olhos, ou o que parecia ser, seus traços começaram a mudar. A pele ficou mais clara. O rosto assumiu uma nova forma. Em outro momento, parecia mais velho, depois mais jovem, e então uma combinação de etnias que eu nem saberia nomear. Ainda assim, em todas as formas, era ele, sempre ele, a mesma presença, a mesma essência por quem já estava completamente apaixonada. Era como observar um diamante sob diferentes ângulos. Ele nunca deixava de brilhar, mas cada face revelava algo único. E ali, surpresa, me perguntei por que ele continuava mudando. Ele respondeu com ternura, porque cada alma me vê na linguagem do seu espírito. Eu me torno familiar, para que ninguém tenha medo. Aquilo me atingiu como um trovão. Jesus não pertence a uma raça, nem aos brancos, nem aos negros, nem a uma nação, nem a uma tribo. Ele é tudo, e ele está além de tudo isso. Enquanto eu ainda tentava absorver o impacto dessa revelação, ele me olhou com tanta ternura que senti meu coração se expandir. Ali, diante dele, entendi que o amor verdadeiro não tem forma fixa. Ele se manifesta de maneira que cada alma possa reconhecê-lo e se sentir segura. Jesus me disse algo que atravessou tudo dentro de mim. É importante que você me veja com clareza, Kesha, porque a forma como você me vê molda a forma como você enxerga os outros. Aquilo me desmontou. Ele não estava falando sobre religião, doutrina ou teologia. Ele estava revelando algo mais profundo. Toda vez que tentamos limitá-lo a uma única imagem, acabamos afastando justamente aqueles que ele veio para alcançar. E ainda assim, com toda a sua grandeza, ele veio a mim da forma mais íntima possível. Não como uma ideia, nem como um personagem histórico, nem como um símbolo distante. Ele veio como amigo, como consolo, como meu Senhor. Com a voz baixa, ele sussurrou: eu sei como é ser mal compreendido, ser julgado pela aparência, ser rejeitado por quem eu mais amei. Naquele instante, minha alma se dobrou. Não tinha joelhos, mas me prostrei em reverência. Ele parecia com todos nós, porque ele veio por todos nós. Durante toda a minha vida, imaginei que Jesus falaria com uma voz poderosa, imponente, cheia de glória, capaz de abalar os céus. E sim, havia autoridade em suas palavras. Mas o que realmente me desarmou não foi sua força, foi o choro. Quando começou a falar sobre o mundo em que vivemos, ele não discursou, não apontou dedos, não acusou, ele chorou. Seu tom era carregado de uma tristeza tão antiga que parecia vinda desde o princípio dos tempos. Meu povo se esqueceu de como amar, disse, e eu vi. Suas lágrimas não eram simbólicas, cada uma caía como fogo, iluminando o espaço à nossa volta, queimando ilusões, dissolvendo gerações de ódio, silêncio e desconfiança. Ele cobriu o rosto com as mãos, e naquele momento, senti algo ao mesmo tempo sagrado e assustador. Deus estava ferido, não por falta de poder, mas porque havíamos deturpado o poder que ele nos deu. Então ele me mostrou cenas, reais, duras, de ontem e de hoje.
Um menino negro sendo seguido dentro de uma loja. Uma jovem branca, calada, com medo de falar sobre racismo na própria igreja. Uma família dividida na mesa de jantar por causa da cor da pele. Cristãos com a Bíblia nas mãos, espalhando separação. E depois, ele me mostrou igrejas. Muitas igrejas. E disse com voz suave, quase como quem lamenta: o domingo de manhã ainda é a hora mais segregada da América. Aquilo me rasgou por dentro. Eu quis gritar, quis dizer que não foi por mal, que não sabíamos, mas algo me dizia que, mesmo sem intenção, já era hora de despertar. Eu não consegui mentir, não para ele. Lá no fundo eu sabia, todos nós sabemos. Jesus me olhou com olhos cheios de tristeza. O que parte meu coração, ele disse, não é o que o mundo faz, é o que a minha igreja deveria ser. E não é. Meu corpo deveria ser um só. Em seguida, ele pronunciou algo que nunca mais esqueci. Eles usam o meu nome, mas não o meu coração. Foi nesse momento que comecei a chorar também, porque percebi que eu havia julgado, carregava amargura, presumi o pior sobre pessoas por causa da raça delas. E mesmo pedindo a Deus por justiça, eu também errava. Mas ele não me envergonhou. Pelo contrário, estava me convidando a chorar com ele, a largar minhas defesas e me vestir de compaixão. E naquele silêncio que seguiu suas lágrimas, eu disse em minha alma: quero amar como o Senhor ama. Ele assentiu, com ternura. Então permita que eu te mostre o que realmente está acontecendo por trás da superfície. Quando começou a falar sobre raça e o peso espiritual que ela carrega, cada palavra parecia abrir uma rachadura em mim. Raça nunca foi a minha ideia. Aquela frase me paralisou. Então ele explicou. Eu criei tribos, culturas, idiomas, tons de pele, mas não os rótulos que dividem. O inimigo pegou aquilo que fiz diverso e transformou em hostilidade. De repente, o ar ao nosso redor se tornou como uma tela viva. Vi cenas da história, mas não eram apenas imagens físicas. Eu via as consequências espirituais por trás delas. Colonização, escravidão, genocídio, estereótipos, omissão. Mas o que mais me desfez foi ver pessoas da igreja, pessoas boas, repetindo esses padrões. Não com violência, mas com silêncio, com orgulho, com lealdade cega a sistemas em vez de à verdade. Caí em espírito. Disse baixinho: eu não sabia. E ele respondeu: mas você sentiu a dor. Só não sabia o que fazer com ela. Então me mostrou como mentiras sobre identidade tinham sido semeadas dos dois lados, não apenas entre os brancos, mas também entre nós. Mostrou como muitos de nós carregamos uma vergonha silenciosa, um senso profundo de desvalor transmitido de geração em geração. Não é culpa sua, ele disse, mas agora você tem uma escolha. Escolha de quê? Perguntei. E ele respondeu: de curar, de falar a verdade, de perdoar, de parar de esperar que os outros digam quem você é e começar a viver segundo o que eu digo que você é. Ele fez uma pausa. E também de parar de esperar o pior daqueles que não se parecem com você. Então ele falou de forma clara e firme: pessoas brancas não são o seu inimigo. O inimigo é o medo. Ele me mostrou histórias ocultas, não celebradas. Histórias de brancos que, em segredo, deram a vida para lutar contra a injustiça, de amizades interraciais que transformaram linhagens inteiras, de sacrifícios silenciosos que nunca chegaram às redes sociais. E então, ele disse: esses são os guerreiros invisíveis da unidade. Eu vejo todos eles. Chorei. Chorei porque percebi que havia julgado, que havia culpado, que deixei de enxergar as pessoas como ele as vê. E tudo o que consegui perguntar foi: como recomeçar? Jesus me olhou com um amor que escutava, não com pressa, não com cobrança, mas com paciência. Foi como se ele me levasse a olhar por baixo da terra. Estávamos em um campo, mas abaixo da superfície havia raízes grossas, negras, retorcidas, pulsando como se fossem veias. Aquelas não eram raízes naturais, eram infestações espirituais. É aqui que o racismo nasce, ele explicou. Não nos governos, não nas leis, mas nos corações. Cada raiz tinha um nome: orgulho, medo, superioridade, insegurança, silêncio, ressentimento. E à medida que observava, vi essas raízes infiltrando-se nas escolas, nas igrejas, na política, dentro das famílias. Uma delas, chamada indiferença, era a maior. Se espalhava por tudo, sutil, quase inofensiva à primeira vista. Mas quando Jesus a tocou,
Ela se contorceu como um animal ferido. Essa é a raiz que a maioria ignora, disse. Ela sussurra. Isso não é problema meu, enquanto gerações inteiras sofrem. Então, ele me mostrou uma mulher negra como eu, ajoelhada em oração. Suas palavras se transformavam em fogo dourado que envolvia uma das raízes e começava a consumi-la. Está vendo isso? Ele disse. É a oração, quando nasce do amor, que destrói essas raízes. Mas não foi só isso. Ele também me mostrou homens e mulheres brancos, alguns idosos, outros jovens, orando da mesma forma, com lágrimas, arrependimento e coragem para falar a verdade em meio ao silêncio. E o que vi me comoveu profundamente. As orações deles eram tão poderosas quanto, tão sagradas quanto. Jesus disse, não podemos curar aquilo que não queremos ver, mas uma vez que enxergamos, não podemos desviar o olhar. Eu a senti, com o corpo trêmulo. Então ele se aproximou ainda mais e disse com doçura, você não está aqui para consertar o mundo. Está aqui para ajudar a curar a ferida entre os meus filhos. Eu jamais havia visto o racismo sob o olhar do céu. E agora que via, não havia como desver. Mas mais do que isso eu sabia. Não havia como deixar de amar alguém de novo. Depois de me mostrar aquelas raízes, Jesus se virou e apontou para algo atrás de mim. Quando olhei, senti um arrepio. Era uma corrente, mas não uma de ferro comum. Era viva. Uma corrente que se contorcia, feita de memórias, emoções e acordos silenciosos. Ela se estendia além do que os olhos podiam alcançar, como se ligasse almas através da dor e do tempo. A corrente se estendia por todo o globo, serpenteando por cidades, bairros, igrejas. Jesus olhou com tristeza e disse, essa é a corrente que mantém o meu povo dividido. Cada elo tinha um rosto marcado, alguns com raiva, outros envergonhados, alguns orgulhosos, outros vazios, entorpecidos por gerações fingindo que a dor não existia. Me aproximei e vi palavras gravadas nos elos, suposições, ignorância, arrogância, autoproteção, identidade frágil, orgulho ferido. Aquilo não era apenas racismo, era um pacto espiritual, passado de alma em alma, nascido do medo e selado pelo silêncio. Olhei para ele com os olhos marejados. Mas é tão longa. Como isso pode ser quebrado? Jesus não hesitou. Uma escolha de cada vez. Ele ergueu a mão e apontou para um dos elos. Assim que o fez, um feixe de luz o atingiu e ele se desfez. Não em explosão, mas suavemente, como se uma mentira estivesse sendo substituída pela verdade. Isso foi um perdão, ele disse. Em seguida, apontou outro que também se partiu. Isso foi uma conversa entre duas pessoas que escolheram ouvir em vez de discutir. E assim, elo por elo, a corrente começou a cair. Lentamente, dolorosamente, perguntei o que fazia tudo andar tão devagar, e ele me olhou com a sinceridade mais pura que já vi. É quando as pessoas se recusam a admitir que existe uma corrente. Eu não consegui desviar os olhos. Vi a mim mesma em alguns daqueles elos. Momentos em que escolhi não me envolver. Momentos em que segurei minha dor como se fosse escudo. Momentos em que descartei pessoas apenas por causa da cor de sua pele. Sussurrei. Senhor, será que eu fiz parte dessa corrente? Ele tocou meu ombro com suavidade. Todos fizemos, Kesha. Mas agora você viu. E quando se vê, você se torna uma chave. Suas palavras ecoaram dentro de mim como o som de um sino num vale profundo. Eu queria ser essa chave. Não por mim, mas pelas crianças, pela comunidade, pela igreja, por ele. Jesus então me levou a um lugar sem chão nem teto. Um espaço aberto, repleto de cores e ondas de luz que pareciam pulsar com emoção. Isto, ele disse, é o que quase ninguém vê. E à minha frente surgiram momentos, reais, vívidos, de todas as partes do tempo e do mundo. Vi tudo se desenrolando como pinturas em movimento. Um pastor branco, na década de 1960, abrigando secretamente uma família negra que havia sido expulsa da cidade. Ninguém soube, nem mesmo sua congregação. Uma mulher negra, com o próprio bairro em crise, se voluntariando para ensinar leitura a crianças imigrantes. Um adolescente branco defendendo um colega negro de agressores no ônibus escolar, mesmo sabendo que isso o tornaria alvo também. Um senhor negro idoso chorando ao orar por uma enfermeira branca que segurou sua mão no momento mais vulnerável da vida dele. E eu entendi. Existem histórias que ninguém vê, mas o céu vê todas. Esses momentos que eu via não apareciam nas manchetes, não viralizavam,
mas eram os que, segundo Jesus, construíam pontes no céu. Eu fiquei ali paralisada, completamente tomada pela beleza daquilo tudo. Não porque era algo grandioso ou chamativo, mas porque era puro, era amor real, simples, sem filtros, entre pessoas que não se pareciam, não tinham a mesma origem, nem pensavam igual, mas que ainda assim se escolhiam. Jesus continuou dizendo que o mundo vive nos mostrando divisão, mas que no céu a unidade acontece todos os dias, silenciosa, constante, sem aplausos, mas cheia de poder. Perguntei por que não vemos isso aqui na terra. Ele me olhou com profundidade e respondeu: porque o inimigo grita mais alto do que o amor sussurra, mas meus sussurros, eles criam mundos. E então vi algo que jamais esquecerei. 2 almas, uma branca, uma negra, ligadas por um fio de luz. Acompanhei aquele fio e percebi que ele não unia apenas as duas, mas também seus filhos, seus netos e as gerações seguintes. Isso é o que acontece quando o amor se transforma em legado, ele explicou. E eu chorei. Chorei porque por muito tempo acreditei na mentira de que esse amor era raro, que estávamos perdidos demais. Mas o céu vê tudo. O céu registra cada ato de coragem, cada sacrifício silencioso, cada palavra gentil que atravessa as barreiras que o mundo insiste em manter. E Jesus celebra cada um desses gestos. O que veio depois foi algo que nunca experimentei antes no mundo espiritual. Jesus levantou a mão, e o espaço ao nosso redor se abriu, como se o próprio ar fosse feito de vidro e estivesse sendo cuidadosamente afastado. Por essa abertura, surgiu uma luz tão pura, tão branca, que não feriu os olhos. Pelo contrário, ela os curava. Aquela não era uma luz comum. Ela era viva, pulsante, cheia de intenção e sentimento, e vibrava com reconciliação. Essa, disse Jesus, é a luz que restaura aquilo que o ódio destrói. Quando a luz invadiu o ambiente, sentia tocar cada parte de mim que ainda guardava mágoas. Ela percorreu cada memória enterrada, cada injustiça que testemunhei ou ouvi falar e que endureceu meu coração. Mas essa luz não apagava, ela amaciava. E então vi outras pessoas entrando naquela luz, pessoas de todas as cores, caminhando devagar, uma a uma, em direção àquilo que parecia a cura. E naquele momento eu entendi. A reconciliação não era um sonho distante. Era uma realidade que o céu cultivava em silêncio. E ali, pela primeira vez, senti que o amor tinha vencido. À medida que cada pessoa se aproximava daquela luz, algo profundo acontecia. Os fardos que carregavam, invisíveis mas pesados, começavam a cair de suas costas, desintegrando-se como pó ao tocar o chão. Vi um homem branco entrar envolto em um manto de vergonha. Era uma culpa herdada, silenciosa, que atravessava gerações. Mas a luz não o acusou, não o expôs. Ela o libertou. Logo depois, veio uma mulher negra, trazendo uma amargura que jamais havia conseguido expressar. Ao entrar na luz, ela desabou em lágrimas. Foi a primeira vez em toda a sua vida que se sentiu segura o suficiente para deixar aquilo sair. E naquele instante, Jesus deixou claro: essa luz só está disponível para quem escolhe entrar nela junto. Não foi feita para ser atravessada sozinho. Essa revelação me atingiu como um trovão suave. Reconciliação não é algo que simplesmente acontece. É uma escolha, uma entrega intencional ao lado de alguém. E então, ele disse algo que ficou gravado em mim. Muitos falam sobre unidade, mas poucos abrem espaço para ela. A luz que cura exige humildade, exige confissão, exige graça. À medida que mais almas entravam nesse espaço de cura, comecei a ver algo tomando forma. Primeiro, era apenas um contorno, mas logo se revelava. Uma estrutura quase como um templo, mas não era feito de pedra, era construído de gestos de perdão. Cada pedido sincero de desculpas se tornava uma viga. Cada lágrima compartilhada em compreensão mútua, uma parede. Cada conversa corajosa, uma janela. E ali, contemplando aquilo tudo, compreendi algo imenso. O céu está construindo um santuário a partir da nossa reconciliação. Não com base na perfeição, mas com base na decisão de amar, de perdoar, de caminhar lado a lado, mesmo com histórias diferentes. Ali, entendi que o que realmente sustenta esse templo é a escolha de recomeçar juntos.